Era uma terça-feira comum como tantas outras. Eu tinha acabado de pegar meu café preto de sempre e me acomodado na minha mesa quando meu gerente me chamou em sua sala. Seu tom era neutro, mas havia um quê de tensão em sua voz que eu nunca tinha percebido antes. Sentei-me completamente alheio ao que estava por vir, apenas para ser informado, sem qualquer explicação, que eu estava sendo demitido, com efeito imediato. Reestruturação, ele disse. Cortes orçamentários. Nada fazia sentido. Eu tinha fechado um cliente importante na semana anterior. Pedi explicações. Não obtive nenhuma. Saí com uma caixa de papelão nas mãos e um vazio onde antes existia minha confiança. A viagem de metrô até em casa pareceu um borrão. Minha mente fervilhava de perguntas. Teria eu cometido algum erro sem perceber? Seria algo pessoal? Ou pior, alguém teria armado para mim? Repassei mentalmente conversas. Reuniões, prazos, nada se destacava. Decidi que daria uma semana. Talvez alguém do escritório entrasse em contato. Talvez algo escapasse. Mas o silêncio se tornava mais ensurdecedor a cada dia. Sem mensagens, sem e-mails, nem mesmo um adeus das pessoas que eu considerava próximas. Foi então que percebi que algo não estava certo, e eu não deixaria isso passar. Naquela noite, sozinho no meu apartamento no bairro Liberdade, fiquei olhando pela janela para as luzes de São Paulo. A cidade nunca dorme, mesmo quando seu mundo desaba. Abri uma garrafa de cachaça que meu pai me dera, aquela que estava guardando para uma ocasião especial. Bem, essa era uma ocasião, só não era especial da maneira que eu imaginava. O telefone tocou. Era meu amigo Carlos, perguntando se eu queria assistir ao jogo do Corinthians no fim de semana. Não contei sobre a demissão. Não estava pronto para as perguntas, para a pena nos olhos dos outros. Tô com uns problemas para resolver, respondi vagamente. Carlos não insistiu. Era o tipo de amizade que tínhamos. Respeitávamos o espaço um do outro. No dia seguinte, acordei com uma determinação renovada. Preparei um pão com requeijão, fervi água para o café coado e abri meu notebook. Comecei a atualizar meu currículo, a listar contatos que poderia acionar. Não iria me afundar. Tinha trabalhado demais para chegar onde estava, construindo uma carreira no marketing digital desde que saí da faculdade em Campinas. O problema é que, quanto mais pensava, menos sentido fazia. A Nexus Digital vinha crescendo. Tínhamos acabado de ganhar uma conta importante na rede de farmácia Santa Clara. Eu liderava o projeto. As métricas estavam boas. O cliente satisfeito. Por que me demitir agora? Mensagens começaram a chegar dos colegas de trabalho. Superficiais. Cara, soube da notícia, que barra, qualquer coisa, estou aqui. Mas ninguém oferecia detalhes. Ninguém sugeria um café para conversar melhor. Era como se tivessem recebido instruções para manter distância. Uma delas, porém, chamou minha atenção. Era de Mariana, a recepcionista. André, não posso falar muito. Só acho que você deveria dar uma olhada nas novas contratações. Tem algo estranho acontecendo. Ela sempre foi observadora demais para o próprio bem. No terceiro dia, a ficha começou a cair. Não era apenas um emprego perdido. Era a sensação de ter sido traído. 6 anos de dedicação, noites viradas finalizando projetos, fins de semana sacrificados. Fui eu quem sugeriu a expansão para o mercado de educação online, ideia que rendeu à agência seu maior cliente até então. E agora? Descartado como um objeto sem serventia. Meus pais ligaram de Ribeirão Preto. Minha mãe percebeu na minha voz que algo estava errado. Filho, o que houve? Tentei disfarçar, mas era inútil. Acabei contando. Meu pai, com sua sabedoria prática de homem do interior, apenas disse: André, às vezes a vida nos empurra para onde precisamos ir, não para onde queremos. Aquilo me atingiu de uma maneira estranha. E se essa fosse uma oportunidade disfarçada? Mas havia algo mais. Uma sensação incômoda que não me deixava. Como se estivesse sendo observado. Como se alguém estivesse rindo de mim nos bastidores. Não era apenas paranoia de recém-demitido.
era a intuição. Na sexta-feira, tomei coragem e liguei para Jorge, meu ex-gerente. Caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Tentei o RH. A resposta foi protocolar. Todas as comunicações relacionadas ao seu desligamento serão feitas por escrito. Passei o fim de semana tentando me distrair. Fui ao Parque Ibirapuera, corri ao redor do lago, tentei ler um livro. Nada adiantava. Minha mente voltava sempre ao mesmo ponto. Havia algo que eu não estava vendo. Na segunda-feira, exatamente uma semana após a demissão, decidi seguir o conselho de Mariana. Era hora de investigar. Afinal, conhecimento é poder e eu precisava recuperar algum poder nessa situação toda. O que eu não sabia era que aquela simples pesquisa abriria uma porta para um mundo de traição que eu jamais poderia imaginar. E que a pessoa por trás de tudo era alguém que, um dia, eu tinha amado profundamente. Uma semana depois, a curiosidade falou mais alto. Acessei o LinkedIn, naveguei até a página da empresa e verifiquei as contratações recentes. Foi quando meu coração parou. Ali, na lista de novos funcionários, estava o nome dela, Raquel Almeida, minha ex-namorada. Não nos falávamos há quase 2 anos. Nosso término não foi conturbado, mas deixou feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. E agora, ela tinha o meu emprego. Cliquei no perfil dela. Mesmo cargo, mesmas responsabilidades, até o mesmo departamento. Isso não podia ser coincidência. Raquel era inteligente, sem dúvida. Mas por que a empresa me demitiria apenas para contratá-la? Ela nem sequer estava no ramo antes. Algo não fazia sentido. A parte mais estranha era sua foto de perfil. Era um retrato profissional, perfeitamente iluminado com seu costumeiro sorriso confiante. Mas, no fundo, desfocado atrás de seu ombro, vi algo que me deu calafrios. Um objeto muito específico. Uma caneta prateada com uma pedra vermelha na presilha. Aquela caneta tinha sido minha. Eu a havia encomendado durante meu 2º ano na empresa. E lá estava ela. Na mesa dela. Fiquei paralisado olhando para a tela, enquanto uma onda de memórias me invadia. Raquel e eu nos conhecemos em um workshop de marketing digital em Campos do Jordão há 4 anos. Ela trabalhava com comércio eletrônico para uma loja de roupas, mas sempre dizia que queria algo mais desafiador. Começamos a conversar durante um coffee break e trocamos contatos. 3 dias depois, estávamos jantando nos jardins. 1 mês depois, ela já dormia no meu apartamento regularmente. Nosso relacionamento foi intenso desde o início. Raquel era fascinante, inteligente, ambiciosa, com uma risada que iluminava o ambiente. Vinha de uma família tradicional de Belo Horizonte, mas havia se mudado para São Paulo sozinha, determinada a construir sua própria história. Eu admirava isso nela. Admirava sua coragem, sua determinação. Por 1 ano e meio fomos inseparáveis. Viajamos para a Chapada Diamantina, passamos Réveillon em Paraty, fizemos planos para morar juntos. Até que as coisas começaram a mudar. Pequenas discussões se tornaram grandes brigas. O trabalho começou a consumir mais do meu tempo, e eu sentia que ela se ressentia disso. Havia também um certo distanciamento, como se ela estivesse sempre pensando em outra coisa quando estávamos juntos. O fim veio de forma abrupta. Uma noite, após uma discussão sobre um jantar cancelado por causa de um projeto urgente meu, ela simplesmente disse: "Isso não está funcionando para mim." 1 semana depois, retirou todas as suas coisas do meu apartamento. Tentei ligar, mandei mensagens, mas ela foi clara. Precisava de espaço, de tempo para si mesma. Eventualmente parei de tentar. A dor diminuiu, a vida seguiu. E agora, quase 2 anos depois, ela ressurgia. No meu lugar. Desci até a cozinha e peguei uma cerveja. Precisava pensar. Coincidências acontecem, claro, mas isso parecia calculado demais. Raquel não tinha experiência em agências de marketing. Pelo menos não tinha quando estávamos juntos. Como ela conseguiu não apenas entrar na Nexus, mas assumir exatamente o meu cargo? Voltei ao LinkedIn e comecei a analisar seu perfil com mais atenção. Nos últimos 2 anos, ela havia feito uma transição de carreira impressionante.
Saiu do e-commerce para uma pequena agência de marketing, depois para uma média e agora para a Nexus, uma das mais respeitadas do mercado. Seu perfil estava repleto de recomendações recentes, todas elogiando sua visão inovadora e abordagem estratégica, as mesmas qualidades que meus clientes costumavam destacar sobre mim. Rolei a página até encontrar suas certificações, todas obtidas nos últimos 18 meses. Google Analytics, estratégia de conteúdo, marketing de performance, uma transformação, e tanto para alguém que dizia não entender nada de métricas quando estávamos juntos. Mas a caneta. Essa era a peça que não se encaixava. Era um objeto único, encomendado de um artesão em Embu das Artes. Prata maciça com uma granada incrustada. Pedra que representa meu signo, Áries. Um presente que dei a mim mesmo quando completei 30 anos. Eu a mantinha na gaveta da minha mesa, aquela que nunca compartilhei com ninguém. Raquel nunca havia sequer visitado meu local de trabalho. Então, como ela a conseguiu? Tirei uma captura de tela da foto e ampliei a imagem. Não havia dúvida. Era a minha caneta. O detalhe da pedra vermelha era inconfundível. Senti um nó no estômago, uma mistura de raiva e perplexidade. Isso ia além de uma simples coincidência ou de uma oportunidade de carreira. Havia algo deliberado, calculado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, tentando conectar os pontos. Lembrei que, nas últimas semanas antes do término, Raquel começou a fazer perguntas sobre meu trabalho com mais frequência. Na época, interpretei como interesse genuíno, como apoio. Agora, essas conversas ganhavam um novo significado. No dia seguinte, tomei uma decisão. Mandei uma mensagem para Paulo, o designer sênior da Nexus, e um dos poucos colegas com quem mantinha uma amizade real fora do trabalho. Preciso te encontrar. Assunto sério. Pode ser hoje? Paulo respondeu quase imediatamente. Claro, mas não pode ser perto da agência. Te encontro no Boteco do Juca às 19 horas. O Boteco do Juca ficava no outro lado da cidade, longe dos olhos curiosos da Nexus. Um lugar simples, autêntico, com mesas de madeira gastas e o melhor bolinho de bacalhau de São Paulo. Era nosso refúgio quando precisávamos desabafar sobre os estresses do trabalho. Cheguei cedo e pedi uma caipirinha. Precisava de coragem líquida para a conversa que estava por vir. Paulo chegou pontualmente, com olheiras evidentes e uma expressão preocupada que não combinava com seu habitual bom humor. E aí, cara, como você está? Perguntou, sentando-se à minha frente. Já estive melhor, respondi sinceramente. Paulo, preciso que você seja honesto comigo. O que está acontecendo na agência? Por que fui demitido de verdade? Paulo desviou o olhar, claramente desconfortável. Pegou o cardápio fingindo interesse nos petiscos, mas eu podia ver que estava apenas ganhando tempo. Olha, André, a versão oficial é reestruturação. Mas tem muita fofoca rolando. E ele hesitou. Tem a nova contratação. Raquel Almeida, completei. Paulo me olhou surpreso. Como você sabe? LinkedIn, e ela não é apenas uma nova contratação. É minha ex-namorada. A expressão de Paulo passou de surpresa para choque. Espera, o quê? Você conhece a mulher que pegou seu lugar? Isso é... Ele baixou a voz. Bizarro demais. O que estão falando sobre ela na agência? Perguntei, tentando manter o tom casual. Paulo deu um gole longo na cerveja que acabara de chegar. Que ela chegou com ideias revolucionárias. Que trouxe uma abordagem nova para aquela conta da farmácia que você estava tocando. Jorge está deslumbrado com ela. Ele fez uma pausa. André tem mais. Ela se gabou de ter contatos diretos com o pessoal da Santa Clara. Disse que conseguiria ampliar o contrato. Senti meu rosto esquentar. A conta da Santa Clara era minha conquista. Foram meses de reuniões, apresentações, jantares com o diretor de marketing. Como ela poderia ter contatos lá? Paulo, preciso te mostrar uma coisa. Peguei meu celular e mostrei a foto do LinkedIn apontando para a caneta. Vê isso aqui? É minha caneta personalizada. Aqui ficava na minha gaveta no escritório.
Paulo examinou a imagem franzindo a testa. Como ela... Espera, você acha que isso é algum tipo de sabotagem? Assenti lentamente. Estou começando a achar que fui vítima de um golpe muito bem planejado. E preciso descobrir como e por quê. Fiquei olhando para aquela caneta por um tempo que pareceu interminável. Era inconfundível. Lembrei-me do dia em que mandei gravá-la. Tinha minhas iniciais AM, logo abaixo da pedra vermelha. André Mendonça. Um nome comum para uma pessoa que naquele momento se sentia extraordinariamente traída. Eu a havia deixado na gaveta do meu escritório. Aquela que nunca compartilhei com ninguém. Raquel nunca havia sequer visitado meu local de trabalho. Então, como ela a conseguiu? Comecei a vasculhar nossos últimos meses juntos. Teria eu mencionado algo sobre o trabalho que ela pudesse ter usado? Lembrei-me de algumas conversas noturnas, especialmente quando as coisas entre nós estavam tensas. Desabafei sobre meu chefe, sobre como a empresa estava se expandindo. Contei a ela coisas que provavelmente não deveria, mas nada que justificasse isso. Então, como um raio, a lembrança me atingiu. Na semana antes de ela desaparecer da minha vida, Raquel me pediu para encaminhar minhas apresentações de projetos para inspiração. Disse que estava considerando mudar de carreira. Não pensei muito nisso na época. Confiava nela. Aquela pasta tinha tudo. Modelos de dados, estratégias de campanha, até contatos de clientes. Ela não tinha mudado de carreira. Tinha simplesmente tomado a minha. Essa constatação me deixou tonto. Fui até a janela do meu apartamento tentando respirar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético e indiferente ao meu mundo desmoronando. Carros buzinando na Avenida Paulista. Pessoas apressadas voltando para casa depois de um dia de trabalho. A vida seguindo normalmente para todos, menos para mim. Voltei para o computador e abri meu e-mail. Procurei por Raquel e apresentações, na caixa de pesquisa. Ali estava datado de 2 anos atrás. Materiais para estudo. Abri o e-mail e lá estavam os anexos. Campanha Q3 PPPT, Estratégia Digital, Santa Clara PDF. Análise Mercado, 2022 Toitu, IS-LSX. Meu Deus, murmurei para o apartamento vazio. Tudo começava a fazer sentido. Não foi apenas um roubo de identidade profissional. Foi uma emboscada meticulosamente planejada. Peguei meu celular e liguei para Mariana, a recepcionista da Nexus que me alertou sobre as novas contratações. André? Não. Posso falar agora? Estou no escritório. Ela sussurrou quando atendeu. Mari, desculpa te incomodar, mas é importante. A Raquel, a nova gerente de contas, ela começou quando? Houve uma pausa tensa. Oficialmente, 3 dias depois de você sair. Mas ela hesitou. Ela já estava por aqui antes, em reuniões com Jorge. Eu a vi pelo menos 2 vezes no mês passado. Meu coração acelerou. Obrigado, Mari. Só mais uma coisa. Ela usa uma caneta prateada com uma pedra vermelha? Sim, sempre com ela nas reuniões. Como você sabe? Longa história. Te devo uma, respondi e desliguei. Afundei na cadeira, tentando processar tudo. Raquel havia planejado minha queda por pelo menos 1 mês, talvez mais. Enquanto eu fechava contas e trabalhava até tarde, ela estava nos bastidores tecendo sua teia. A pergunta era: por quê? O que eu tinha feito para merecer isso? Voltei, ao início do nosso relacionamento, tentando identificar sinais que tivesse perdido. Raquel sempre foi ambiciosa, isso era claro, mas havia uma diferença entre ambição e sabotagem calculada. Lembrei-me de uma conversa específica, 6 meses antes do nosso término. Estávamos no meu sofá, assistindo a um documentário sobre crimes corporativos. Ela comentou casualmente: às vezes a linha entre ética e sucesso é muito tênue, não acha? Na época, interpretei como uma observação filosófica. Agora parecia uma revelação de caráter. Abri uma garrafa de vinho tinto, um Malbec argentino que tinha guardado para uma ocasião especial. Não era bem uma celebração.
mas precisava de algo para acalmar meus nervos. Enquanto o líquido escuro enchia a taça, decidi que não deixaria isso passar. Não era apenas pelo emprego perdido, mas pelo que representava: confiança traída, integridade violada. Peguei meu notebook e comecei a fazer uma lista de tudo o que Raquel poderia ter acessado através de mim. Além das apresentações, havia dados de clientes, estratégias de marketing ainda não implementadas, análises de concorrentes, uma mina de ouro de informações proprietárias. Olhei para a estante onde mantinha alguns objetos de valor sentimental, entre eles um porta-retrato com uma foto nossa em Ilhabela. Estávamos sorridentes, bronzeados, aparentemente felizes. Levantei-me e virei a foto para baixo. Aquela Raquel, ou a que eu pensava conhecer, não existia mais. Naquela noite, sonhei com a caneta. No sonho, ela crescia até o tamanho de uma espada, e Raquel a usava para cortar minha mesa de trabalho ao meio. Acordei suando com a certeza de que precisava agir. Na manhã seguinte, liguei para Carlos, meu amigo advogado. Nos conhecemos na faculdade e, embora seguíssemos carreiras diferentes, mantínhamos contato regular. Preciso de um conselho legal, Carlos. É complicado. Complicado é meu sobrenome, André. Do que se trata? Expliquei a situação, a demissão repentina, a contratação de Raquel, os materiais confidenciais que compartilhei com ela. Carlos ouviu atentamente, sem interromper. Olha, tem umas questões sérias aqui, ele disse finalmente. Violação de propriedade intelectual, possível concorrência desleal, mas para avançar legalmente, precisamos de provas concretas de que ela usou esses materiais em benefício próprio ou da empresa. E como consigo isso? Esse é o problema. Se você não tem mais acesso aos sistemas internos da Nexus, fica difícil provar que as estratégias atuais são derivadas do seu trabalho. Fiquei em silêncio, ponderando. Então lembrei-me de algo. E se eu tiver backups das apresentações originais com datas e metadados intactos? Isso seria um começo, mas ainda precisaríamos mostrar que ela está usando esse material agora. Após desligar, fui direto para o meu HD externo. Ali estava tudo. Cada projeto, cada apresentação, cada planilha dos últimos 5 anos. Eu era quase obsessivo com backups, uma paranoia que agora se mostrava justificada. Comecei a revisar os arquivos metodicamente, comparando datas, anotando detalhes específicos que poderiam ser identificados se reutilizados. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Enquanto fazia isso, outra memória surgiu. Certa vez, Raquel comentou sobre uma colega que havia sido promovida rapidamente. Ela soube jogar as cartas certas, disse com um brilho de admiração nos olhos. Identificou quem poderia ajudá-la a subir e fez alianças estratégicas. Na época, interpretei como uma observação sobre networking. Agora soava como um manual pessoal de ascensão a qualquer custo. Continuei minha investigação por horas, perdendo a noção do tempo. Quando finalmente olhei para o relógio, já passava das 22 horas. Meus olhos ardiam, mas tinha feito progresso. Encontrei padrões, frases específicas, abordagens metodológicas que eram claramente minhas, marcas registradas do meu trabalho. Precisava de mais, porém. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo dentro da Nexus agora. Como Raquel estava usando meu material, como estava se apresentando aos clientes. Lembrei-me então de Rodrigo, um desenvolvedor júnior da equipe de TI. Tínhamos uma boa relação. Eu sempre o tratava com respeito, diferente de alguns gerentes que o viam apenas como suporte técnico. Talvez ele pudesse me ajudar. Mandei uma mensagem casual. E aí? Rodrigo, como vão as coisas? Faz tempo que não conversamos. A resposta veio rápido. André, cara, que saudade. Tudo bem por aqui, mas não é a mesma coisa sem você. A nova gerente é diferente. Senti uma abertura. Diferente como? Não sei explicar. Ela chegou com tudo pronto, sabe? Como se já conhecesse todos os projetos de cor. O Jorge está impressionado, mas tem algo estranho. Algumas das ideias que ela apresenta parecem familiares demais. Meu coração acelerou.
Rodrigo, sei que é pedir muito, mas você conseguiria me enviar as apresentações mais recentes da Raquel? Só para eu ter uma ideia do que está rolando. Houve uma longa pausa. Temi ter ido longe demais. Finalmente ele respondeu. Olha, normalmente eu diria não. Política da empresa e tal. Mas depois do que aconteceu com você, não foi justo, te mando por e-mail amanhã. Respirei aliviado. Valeu, cara, devo muito a você. Naquela noite, dormi melhor do que nos últimos dias. A sensação de impotência começava a dar lugar a algo mais produtivo. Determinação. Raquel tinha feito seu movimento. Agora era minha vez. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu celular. Era uma mensagem de Rodrigo. Enviado. Dá uma olhada no que encontrei na pasta Estratégia Q3 também. Acho que vai te interessar. Abri meu e-mail com as mãos trêmulas. Lá estavam 5 apresentações recentes, todas assinadas por Raquel Almeida, e um documento adicional chamado Plano Estratégico Santa Clara Expansão.pdf. Abri este último primeiro. Na terceira página, quase caí da cadeira. Era uma cópia exata da minha estratégia para a expansão da conta Santa Clara. Aquela que eu havia compartilhado com Raquel 2 anos antes, mas nunca tinha apresentado formalmente a Nexus. Cada gráfico, cada análise de mercado, cada recomendação, tudo igual apenas com o nome dela no rodapé. Te peguei, murmurei com um misto de satisfação e raiva. Aquilo não era apenas antiético, era plágio descarado, e eu tinha acabado de obter a prova que precisava. Movido por uma mistura de traição e adrenalina, decidi entrar em contato com ela. Enviei uma mensagem casual. Parabéns pelo novo cargo. Mundo pequeno, né? Ela demorou 2 dias para responder. Obrigada, espero que esteja bem também. Fria, distante. Perguntei se ela gostaria de tomar um café, apenas para colocarmos o papo em dia. Ela concordou. Marcamos no Café Floresta, um lugar charmoso no bairro Pinheiros, conhecido pelo pão de queijo feito na hora e pelo café orgânico vindo de pequenos produtores de Minas. Cheguei 15 minutos antes, escolhendo, estrategicamente, uma mesa nos fundos. Queria privacidade para o que estava por vir. Raquel chegou pontualmente, como sempre. Estava impecável. Blazer preto bem cortado, calça social, saltos médios. Os cabelos castanhos, antes longos, agora estavam na altura dos ombros, em um corte mais executivo. Parecia uma versão corporativa da mulher que eu conhecia. Eu, por outro lado, não tinha me esforçado tanto. Jeans, camiseta, barba por fazer. Os papéis haviam se invertido. André. Ela sorriu aproximando-se. Fez menção de me dar 2 beijos no rosto, mas recuei sutilmente. Ela percebeu e estendeu a mão para um cumprimento formal. Obrigada por sugerir este lugar. É charmoso. Costumava vir aqui para trabalhar quando precisava de inspiração. Respondi observando sua reação. Nenhum sinal de desconforto. Ela era boa. Fizemos os pedidos. Um cappuccino para ela, um expresso duplo para mim. Os primeiros minutos foram preenchidos com conversas superficiais. Como estava minha família em Ribeirão, se eu ainda corria, no Ibirapuera se tinha visto o último show no Allianz Parque. Era como se estivéssemos interpretando personagens de uma peça mal escrita. Ex-namorados civilizados, sem mágoas, sem segredos. Depois do segundo café, decidi ir direto ao ponto. Então você está na Nexus agora. Como conseguiu o cargo? Ela ajeitou-se na cadeira, a postura ficando visivelmente mais rígida. Surgiu uma ótima oportunidade, disse. Estava procurando novos desafios e eles estavam precisando de alguém com meu perfil. Interessante. E qual seria esse perfil? Até onde me lembro, você não tinha experiência com agências de marketing. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. As pessoas mudam, André. Nos últimos 2 anos me especializei na área. Fiz cursos, construí uma rede de contatos, trabalhei em algumas agências menores. Uma ascensão impressionante, comentei, tentando manter o tom neutro. De iniciante a gerente de contas sênior em 2 anos. E na Nexus,
ainda por cima. Ela deu de ombros como se não fosse grande coisa. Trabalho duro, dedicação, você sabe como é. Sei mesmo. Concordei, inclinando-me sobre a mesa. Sei exatamente como é. Trabalhar duro por anos para construir uma carreira, só para ver outra pessoa colhendo os frutos. Seu olhar endureceu. Se você tem algo a dizer, André, diga diretamente. Peguei meu celular, abri a foto do LinkedIn que havia salvo e virei a tela para ela. Notei algo curioso na sua foto profissional. Aquela caneta na sua mesa. Prateada, com uma pedra vermelha. Parece familiar. Seus olhos piscaram, mas ela manteve a compostura. É só uma caneta. Uma caneta com minhas iniciais gravadas, Raquel. Uma caneta que nunca saiu da minha gaveta no escritório. Uma gaveta que só eu tinha acesso. Fiz uma pausa. Uma caneta que você jamais poderia ter, a menos que tivesse entrado na minha sala depois que fui demitido. Ela tomou um gole de água, ganhando tempo. Talvez eu tenha encontrado depois que você se mudou do nosso apartamento. Mentira, rebati calmamente. Nunca levei aquela caneta para casa. Ela ficava no escritório, justamente porque era valiosa demais para carregar por aí. O silêncio pairou entre nós. Ao nosso redor, o café continuava em seu ritmo normal. Estudantes com laptops, profissionais em reuniões informais, turistas consultando guias da cidade. Nosso pequeno drama passava despercebido. "O que você quer, André?" Ela finalmente perguntou, sua voz baixa, controlada. "A verdade. Por que você fez isso? Por que armou para me tirar do cargo?" Ela ajeitou a franja com um movimento estudado. "Você está sendo paranoico. Ninguém armou nada. A empresa passou por uma reestruturação, você foi demitido, eu fui contratada. Coincidências acontecem. E os arquivos? As apresentações que você me pediu para inspiração? A estratégia da Santa Clara que agora tem seu nome, mas cada palavra foi escrita por mim?" Pela primeira vez vi um lampejo de preocupação em seus olhos. "Não sei do que você está falando." "Sei que você planejou isso, Raquel. O que não? Entendo é por quê. O que eu fiz para merecer tamanha traição?" Ela pegou a bolsa, claramente pronta para encerrar nossa conversa. "Isso é ridículo. Você perdeu o emprego e está procurando alguém para culpar. Sinto muito pela sua situação, André, mas não tenho nada a ver com isso." Quando ela fez menção de se levantar, coloquei sobre a mesa um envelope. "Antes de ir, talvez queira dar uma olhada nisso." "O que é?" "Cópias das minhas apresentações originais. E cópias das suas apresentações atuais na Nexus. É incrível como são idênticas, não acha? Até os erros ortográficos que deixei de propósito em alguns slides estão lá." Ela voltou a sentar-se lentamente, o rosto agora visivelmente pálido. "Você não pode provar nada." "Não estou tentando provar. Só quero entender. Nós tivemos algo real, Raquel. Pelo menos eu pensei que tínhamos." Seu olhar se desviou para a janela, para a movimentação da rua. Por um instante, pensei ter visto vulnerabilidade em seu rosto. Um vislumbre da mulher que conheci e que amei, mas passou tão rápido que poderia ter sido apenas um truque da luz. "Você nunca entenderia", ela disse finalmente. "Nem tudo é sobre você, André. Então me explique, porque da minha perspectiva, parece muito que é sobre mim, sobre meu trabalho, sobre minha carreira que você deliberadamente sabotou." Ela respirou fundo, tamborilando os dedos na mesa. "Você tinha tudo. Talento, reconhecimento, um caminho aberto. Sabe como é para uma mulher nesse mercado? 2 vezes mais trabalho para metade do reconhecimento. Eu estava estagnada enquanto você subia cada vez mais. Então isso foi vingança? Inveja? Chame do que quiser." Ela deu de ombros. "Eu vi uma oportunidade e agarrei. Nesse mundo, ou você usa as ferramentas que tem ou fica para trás. E eu era apenas uma ferramenta para você? Nosso relacionamento inteiro foi um plano?" Ela hesitou. "No início não. Foi real. Mas quando percebi que não estava indo a lugar nenhum na minha carreira..." Sua voz diminuiu. "Fiz o que precisava fazer.
Senti um nó na garganta. Era pior do que imaginava. Não apenas meus arquivos haviam sido usados, meus sentimentos também foram manipulados calculadamente. Você poderia ter pedido minha ajuda. Falei baixo. Eu teria ajudado você a crescer na carreira. Teríamos encontrado um caminho juntos. Ela riu, um som sem humor. Sério, André? Você mal tinha tempo para nossos jantares, quanto mais para me orientar profissionalmente. Isso não justifica o que você fez. Não estou buscando justificativas. O que está feito, está feito. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Se pretende me processar ou denunciar para a empresa, vá em frente. Será sua palavra contra a minha. E adivinhe quem tem todo o apoio da diretoria agora? Ela se levantou, jogou algumas notas na mesa para pagar seu café. Sinto muito que tenha terminado assim. De verdade. Observei-a caminhar para fora do café, a postura ereta, os passos firmes. Uma profissional confiante a caminho de mais. Um dia produtivo no trabalho que havia roubado de mim. Fiquei ali sentado com um gosto amargo na boca, que não era do café. Sabia que ela estava certa sobre uma coisa. Seria difícil provar qualquer acusação formalmente. A palavra de um ex-funcionário amargurado contra uma nova estrela em ascensão? Não precisava ser advogado para saber como isso terminaria. Mas algo na nossa conversa tinha despertado uma certeza em mim. Raquel não estava agindo sozinha. A forma como falou da diretoria, a confiança em sua posição. Havia mais pessoas envolvidas, e eu precisava descobrir quem. Pedi mais um café e abri meu notebook. Era hora de cavar mais fundo. Se Raquel achava que tinha vencido, estava enganada. Isso era apenas o começo. Uma semana após nosso encontro, recebi um e-mail anônimo, sem assunto, sem assinatura. Apenas uma frase. Ela fez um acordo com seu chefe. Em anexo havia um PDF. Capturas de tela de mensagens entre Raquel e Jorge, meu ex-gerente. Meu estômago revirou enquanto lia. Ela havia se oferecido para me substituir por um salário menor, apresentado uma versão refinada do meu projeto e até insinuado que poderia trazer um cliente que eu estava cultivando há meses. Não era apenas traição, era roubo, premeditado e executado com precisão. A caneta não foi um acidente, era um troféu, uma vitória silenciosa. Raquel havia jogado um jogo longo, aproveitando-se da confiança e do momento, e eu caí direitinho. Senti raiva, mas, por baixo disso, algo mais frio. Clareza. Eles haviam me subestimado, e eu ainda tinha acesso a sistemas que não haviam revogado. Relendo as mensagens, percebi que a conspiração ia além de Raquel e Jorge. Havia menções a uma reunião com o AC, que eu sabia ser Antônio Cardoso, o diretor financeiro da Nexus. Em uma das mensagens, Jorge escreveu: AC aprovou o plano. Ele acha que os números fazem sentido. Menos custo, mesma receita. Eles me eliminaram por uma questão de lucro, puro e simples. Eu ganhava bem, fruto de anos de trabalho e resultados comprovados. Raquel se ofereceu para fazer o mesmo por menos, junto com a promessa de ampliar a conta da Santa Clara, usando meus próprios contatos e estratégias. O que me irritava não era apenas o esquema em si, mas a frieza calculista com que foi executado. Como se eu fosse apenas uma variável em uma planilha de custos, descartável e substituível. Verifiquei o remetente do e-mail anônimo. Verdade, oculta e protonmail.com. Claramente criado apenas para isso. Respondi com um simples, obrigado. Quem é você? Não esperava realmente uma resposta. Para minha surpresa, 1 hora depois, meu celular vibrou. Uma nova mensagem do mesmo remetente. Alguém que também foi prejudicado. Tenho mais. Nos encontramos? Marquei um encontro no Parque Trianon, um pequeno oásis verde no meio da Avenida Paulista. Escolhi um local público por precaução. Afinal, não sabia quem era meu misterioso informante ou suas verdadeiras intenções. Cheguei cedo e sentei em um banco próximo à entrada principal. O parque estava relativamente vazio àquela hora da manhã de terça-feira. Alguns executivos cortavam caminho por ali,
Turistas tiravam fotos das árvores centenárias. Moradores de rua descansavam nos bancos mais afastados. Às 10h30 em ponto, uma mulher se aproximou. Reconheci-a imediatamente. Denise Oliveira, ex-assistente administrativa da Nexus. Havia trabalhado com ela por anos, mas nunca tivemos muito contato além do profissional. André. Ela cumprimentou sentando-se ao meu lado. Usava óculos escuros e um lenço no cabelo como se tentasse não ser reconhecida. Denise, você é a pessoa do e-mail? Ela assentiu, olhando ao redor nervosamente antes de tirar os óculos. Desculpe pelo mistério. Não podia arriscar usar meu e-mail pessoal. O que está acontecendo? Por que você está me ajudando? Ela abriu a bolsa e retirou um envelope. Porque o que fizeram com você, estão fazendo comigo. Ou melhor, já fizeram. Fui demitida ontem. Sinto muito, falei sinceramente. Também reestruturação? Exatamente. Ela riu sem humor. A diferença é que, como assistente administrativa, eu tinha acesso a muita coisa. E-mails, calendários, documentos, inclusive os do Jorge e do Antônio. Ela me entregou o envelope. Dentro havia mais capturas de tela. E-mails, mensagens, até fotos de documentos internos. Isso é inacreditável, murmurei enquanto passava os olhos pelo material. Eles estão fazendo uma limpa, André. Substituindo funcionários mais antigos e bem pagos por novos talentos que aceitam salários menores. É um projeto chamado Otimização de Recursos Humanos, totalmente sigiloso. E Raquel? Ela é apenas uma peça. Esperta, ambiciosa, mas uma peça. Jorge a encontrou numa conferência de marketing digital há uns 4 meses. Ela mencionou que te conhecia e que tinha alguns insights sobre seus métodos de trabalho. Uma coisa levou a outra. 4 meses. A revelação caiu como um raio. Então, mesmo quando estávamos sem contato, ela já estava planejando tomar meu lugar? Denise assentiu. O plano inicial era trazê-la como sua assistente para aprender com você. Mas depois perceberam que seria mais fácil simplesmente te remover. Especialmente quando ela mostrou que já tinha acesso a parte do seu trabalho. Folheei os documentos, cada página revelando mais da conspiração. Havia até uma análise de custo-benefício comparando meu salário com o pacote oferecido a Raquel. Por que você está me mostrando isso, Denise? É arriscado para você. Ela olhou para o chão, pensativa. Trabalhei na Nexus por 8 anos. Dei meu sangue por aquela empresa. Cancelei férias, trabalhei em feriados, tudo porque acreditava no projeto. E fui descartada como lixo. Sua voz tremeu. Talvez eu não possa recuperar meu emprego, mas não vou embora em silêncio. Havia uma determinação em seu olhar que reconheci, a mesma que começava a crescer dentro de mim. Tem mais uma coisa. Ela continuou, abrindo sua bolsa novamente. Encontrei isso na mesa da Raquel quando fui limpar minhas coisas. Ela me entregou um pequeno objeto prateado. Minha caneta. A pedra vermelha cintilou sob o sol da manhã. Obrigado, murmurei, segurando o objeto familiar. Era como recuperar um pedaço de mim mesmo. Ela é meticulosa, André. Tem um arquivo com informações sobre todos os clientes que você gerenciava. Nomes, gostos pessoais, até aniversários dos filhos. Coisas que você mencionou casualmente para ela ao longo do relacionamento. Tudo registrado e categorizado. Não consigo acreditar que fui tão cego, falei, passando a mão pelo rosto cansado. Não se culpe, ela é boa no que faz. E tinha apoio interno. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando as pessoas que passavam, cada uma absorta, em sua própria vida, alheia ao pequeno drama que se desenrolava em nosso banco de parque. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente a Denise. Tem uma entrevista na semana que vem. Uma agência menor, mas com valores mais alinhados aos meus. Ela sorriu levemente. E você? Olhei para os documentos em minhas mãos. Acho que é hora de expor essa história. Tenha cuidado, ela advertiu. A Nexus tem bons advogados e Jorge tem contatos em todo o mercado.
Entendo os riscos, mas algumas coisas são mais importantes que segurança. Nos despedimos com a promessa de mantermos contato. Enquanto caminhava de volta para casa, senti algo que não sentia há semanas. Esperança. Tinha sido traído, manipulado, descartado, mas agora tinha munição para lutar. Em casa, espalhei todos os documentos na mesa da sala. Comecei a organizá-los metodicamente, criando uma linha do tempo dos eventos, conectando pessoas, identificando padrões. A história que emergia era de cortar o coração. Não era apenas sobre mim ou sobre Denise. Era sobre uma cultura corporativa que valorizava números acima de pessoas, que recompensava a traição e punia a lealdade. Enquanto trabalhava, recebi uma mensagem de Paulo, o designer. Cara, algo estranho está acontecendo. A Raquel está pedindo acesso a todos os arquivos históricos da agência, inclusive coisas de antes dela chegar. Ela disse que é para um projeto especial para o Antônio. Respondi rapidamente, você deu o acesso? Ainda não. Disse que precisava de autorização formal do TI. Ela não gostou. Fez bem, fique de olho. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Não era apenas meu trabalho que Raquel queria. Era todo o conhecimento institucional da Nexus, provavelmente para reempacotar e vender como próprio em sua próxima jogada de carreira. Naquela noite trabalhei até tarde, compilando todas as evidências em um único documento. Adicionei minhas próprias análises, explicações contextuais, correlações. Quando terminei, já passava das 3 da manhã. Olhei para o arquivo final. Nexus, esquema, completo.pdf. 62 páginas de evidências detalhadas. Enquanto salvava o arquivo, meu computador emitiu um som estranho. A tela piscou. Por um momento pensei que fosse apenas cansaço, mas então percebi. Alguém estava tentando acessar remotamente minha máquina. Rapidamente, desconectei o cabo de rede e desliguei o Wi-Fi. O que estava acontecendo? Seria possível que a Nexus soubesse o que eu estava fazendo? Que tivessem monitorado minhas comunicações com Denise? Um calafrio percorreu minha espinha. Talvez eu estivesse sendo paranoico, mas não podia arriscar. Copiei o arquivo para um pendrive e desliguei o computador. A Nexus tinha recursos, tinha técnicos de TI habilidosos. Se suspeitassem do que eu estava fazendo, poderiam tentar me parar. Dormi mal, acordando a cada ruído, imaginando passos no corredor do prédio, vultos nas sombras. De manhã, antes mesmo de tomar café, fiz 3 cópias do arquivo. Uma no pendrive, outra em um HD externo, e uma terceira enviei para um e-mail recém-criado, acessível apenas de outro dispositivo. Eu não era um especialista em TI ou segurança digital, mas sabia o suficiente para proteger informações importantes. O jogo estava ficando perigoso e eu precisava estar preparado. Enquanto tomava café, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? André Mendonça? Uma voz masculina, grave, que não reconheci. Sim, quem fala? Meu nome é Ricardo Pontes. Sou do departamento jurídico da Nexus Digital. Meu sangue gelou. Como eles sabiam? O que queriam? Em que? Posso ajudar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Gostaríamos de marcar uma reunião para discutir alguns assuntos pendentes relacionados ao seu desligamento. Seria possível comparecer ao nosso escritório amanhã às 14 horas? Era uma armadilha? Uma tentativa de intimidação? Ou simplesmente coincidência? Infelizmente não posso amanhã, respondi. Estou com a agenda cheia. Entendo. Nesse caso, talvez seja melhor resolvermos tudo por escrito. O senhor receberá um e-mail ainda hoje. Desliguei sentindo o coração acelerado. A Nexus estava se movendo, eu precisava ser mais rápido. Peguei meu celular e liguei para Carlos, meu amigo advogado. Preciso da sua ajuda. Agora. Reuni todas as evidências, e-mails, registros, drives compartilhados. Compilei um dossiê e enviei diretamente para o departamento de compliance da empresa e para a equipe jurídica. Em poucos dias, recebi uma resposta. Formal.
mas dizia o suficiente. Uma investigação interna havia começado. Carlos, meu advogado e amigo, analisou cuidadosamente cada documento que Denise havia me fornecido. Isso é ouro puro, André, ele disse, ajustando os óculos enquanto folheava as páginas em seu escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Temos evidências de violação de propriedade intelectual, quebra de confidencialidade, talvez até formação de quadrilha. Quadrilha? Perguntei surpreso com o termo. No sentido jurídico, Jorge, Antônio e Raquel conspiraram deliberadamente para te prejudicar visando ganho financeiro. Isso vai muito além de uma simples rescisão contratual. Discutimos estratégias por horas. Carlos sugeriu inicialmente uma notificação extrajudicial, dando a Nexus a oportunidade de resolver o caso discretamente. Empresas como essa temem escândalos mais do que processos, ele explicou. A reputação é seu ativo mais valioso. Concordei. Não queria vingança, queria justiça. E talvez alguma forma de compensação pelo dano causado à minha carreira e reputação. Carlos redigiu a notificação naquela mesma tarde, em linguagem jurídica impecável, detalhando as infrações e solicitando uma reunião com a diretoria da Nexus para discutir um acordo. Anexamos apenas uma pequena amostra das evidências, o suficiente para mostrar que não estávamos blefando, mas guardando o restante como trunfo. A resposta veio mais rápido do que esperávamos. No dia seguinte, recebi uma ligação de Marcela Torres, diretora de recursos humanos da Nexus. Seu tom era cordial, mas tenso. André, gostaríamos de marcar uma reunião para amanhã, se possível. Estarei acompanhado do meu advogado, respondi. Claro, compreensível. Estarão presentes eu, nosso diretor jurídico e... Antônio Cardoso estará presente? Interrompi. Uma pausa. Sim. Como CFO, o Sr. Cardoso participará. E Jorge? Outra pausa mais longa. O Sr. Jorge Ribeiro está afastado temporariamente de suas funções enquanto conduzimos uma investigação interna. Essa informação me pegou de surpresa. A Nexus já estava agindo, mesmo antes da nossa reunião. Isso podia ser bom ou ruim. Talvez estivessem genuinamente investigando ou apenas construindo uma defesa. A reunião foi marcada para o dia seguinte, às 14 horas, na sede da Nexus. Passei a noite revisando todos os documentos com Carlos, preparando-me para cada possível cenário, desde uma oferta de acordo até uma negação completa. Cheguei ao edifício da Nexus na Berrine, com uma mistura de emoções. Era estranho voltar como visitante ao local onde trabalhei por tantos anos. A recepcionista, não era Mariana, mas alguém que eu não conhecia, pediu nossas identificações e nos encaminhou para a sala de reuniões do 15º andar. O espaço era familiar, paredes de vidro, mesa oval de madeira escura, vista panorâmica da cidade. Escolhi deliberadamente sentar de costas para a janela. Não queria distrações, queria encarar diretamente quem estivesse à minha frente. Marcela entrou primeiro, seguida por um homem de terno que presumo ser o diretor jurídico, e, finalmente, Antônio Cardoso. Notei a ausência de Raquel. Melhor assim. As apresentações foram breves, tensas. Antônio parecia desconfortável, evitando contato visual direto. O diretor jurídico, Eduardo Menezes, assumiu a condução da reunião. Sr. Mendonça, recebemos sua notificação e as evidências preliminares. A Nexus leva essas alegações muito a sério. Já iniciamos uma investigação interna. Carlos, interveio suavemente. Gostaríamos de entender a extensão dessa investigação e quais medidas já foram tomadas. Eduardo olhou rapidamente para Antônio antes de responder. O Sr. Ribeiro está temporariamente afastado. Estamos auditando todos os documentos relacionados ao desligamento do Sr. Mendonça e à contratação subsequente da Sra. Almeida. E quanto à senhora Almeida? Perguntei diretamente. Foi Marcela quem respondeu. Ela está em licença administrativa enquanto apuramos os fatos. A reunião prosseguiu com uma dança cuidadosa de palavras. Eles queriam saber exatamente o que tínhamos. Nós queríamos saber o que eles estavam dispostos a oferecer.
Em nenhum momento negaram explicitamente as acusações, sinal de que nossas evidências eram sólidas demais para serem refutadas. Após quase 2 horas, Eduardo finalmente colocou uma proposta sobre a mesa. Gostaríamos de resolver esta situação da forma mais discreta e justa possível. Estamos preparados para oferecer uma indenização substancial pelos danos causados, em troca de um acordo de confidencialidade. Carlos e eu trocamos olhares. Já havíamos discutido essa possibilidade. Indenização é um começo, respondi. Mas não é suficiente. Quero garantias de que isso não acontecerá com outros funcionários. Quero mudanças estruturais na empresa. Antônio falou pela primeira vez, sua voz mais baixa do que eu lembrava. Que tipo de mudanças você tem em mente? Uma auditoria externa das práticas de RH, revisão dos processos de demissão e o desligamento permanente dos envolvidos nesse esquema. A sala ficou em silêncio. Eduardo rabiscou algo em seu bloco de notas. Marcela manteve o olhar fixo na mesa. Antônio parecia estar calculando mentalmente os custos de cada exigência. Podemos avaliar essas condições. Eduardo finalmente respondeu. Vamos precisar de alguns dias para consultar o conselho diretor. Saímos da reunião com um compromisso, de retorno em 1 semana. No elevador, Carlos sorriu. Eles estão acuados. Suas evidências são mais fortes do que pensavam. Você acha que vão aceitar as condições? Provavelmente não todas, mas conseguiremos um bom acordo. 5 dias. Depois recebi um e-mail de Eduardo com uma contraproposta formal. A indenização oferecida era generosa, 3 vezes o valor que eu esperava. Eles concordaram com a auditoria externa e a revisão dos processos de RH. Quanto aos desligamentos, o e-mail informava que medidas apropriadas já foram tomadas em relação aos funcionários envolvidos. Carlos me aconselhou a aceitar. É uma vitória, André. Talvez não perfeita, mas substancial. Assinamos o acordo na semana seguinte. Como parte dos termos, não posso discutir os detalhes específicos do acerto financeiro ou as evidências apresentadas, mas posso dizer que 2 semanas depois, soube através de contatos no mercado que tanto Jorge quanto Raquel haviam deixado anexos. Antônio permaneceu, mas foi realocado para uma posição sem contato com gestão de pessoas. Denise me ligou quando a notícia se espalhou. Você conseguiu, André. Fez justiça. Nós conseguimos corrigir. Sem você, não teria as provas necessárias. E agora? Vai procurar outro emprego no ramo? Refleti sobre essa pergunta por um momento. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional, expondo o lado mais sombrio do mundo corporativo que eu conhecia, mas também havia revelado minha própria resiliência, minha capacidade de lutar pelo que é certo. Na verdade, estou pensando em abrir meu próprio negócio, respondi. Uma consultoria de marketing focada em ética e transparência. Já tenho alguns clientes interessados. Isso não me surpreende, ela riu. Sempre foi empreendedor por natureza. E você? Conseguiu o emprego na outra agência? Consegui. É menor, como disse, mas o ambiente é muito melhor. As pessoas se importam umas com as outras. Nos meses seguintes, estabeleci minha consultoria em um pequeno escritório no bairro Vila Madalena. Chamei-a de Íntegra Marketing, um nome que refletia exatamente os valores que eu queria incorporar. Contratei uma equipe pequena, mas talentosa. Surpreendentemente, alguns ex-clientes da Nexus me procuraram, insatisfeitos com as mudanças na agência após minha saída. Um deles era Marcos Silveira, diretor de marketing da Santa Clara. Seus projetos tinham alma, André. Ele disse durante nosso primeiro café como parceiros de negócio. Depois que você saiu, senti que estávamos lidando com imitações. Em um gesto simbólico, coloquei minha caneta prateada, aquela com a pedra vermelha, em um porta-canetas na minha nova mesa. Não como lembrança da dor, mas como símbolo do que acontece quando você confia cegamente.
e da força necessária para reconstruir quando é pego de surpresa. Certa tarde recebi um e-mail inesperado. Era de Raquel. Posso te ligar? Preciso te dizer algumas coisas. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo, o cursor piscando, na tela como um ponto de interrogação persistente. Parte de mim queria ignorá-la, fechar esse capítulo de vez. Outra parte queria entender mais, ouvir qualquer explicação ou talvez um pedido de desculpas. Finalmente respondi. Se quiser conversar, estou disposto a ouvir. Ela ligou no dia seguinte. Sua voz parecia diferente, menos confiante, mais reflexiva. André, sei que provavelmente me odeia e tem todo o direito. O que fiz foi imperdoável. Por que está me ligando, Raquel? Uma pausa. Porque estou tentando consertar as coisas que posso consertar. Estou em terapia, tentando entender por que fiz o que fiz, por que machuquei pessoas que não mereciam. Não, respondi imediatamente. As palavras dela pareciam sinceras, mas eu havia sido enganado antes. Não espero seu perdão. Ela continuou. Só queria que soubesse que o que aconteceu me forçou a olhar para mim mesma de verdade. E não gostei do que vi. Onde você está trabalhando agora? Perguntei, mudando de assunto. Em lugar nenhum por enquanto. Ninguém quer contratar a mulher no centro de um escândalo de roubo de propriedade intelectual. Estou fazendo freelas, recomeçando do zero. Senti uma pontada de empatia apesar de tudo. As coisas melhoram com o tempo, Raquel, acredite. Obrigada por atender. E sinto muito, de verdade. Depois que desliguei, fiquei contemplando a vista da minha janela. São Paulo se estendia à minha frente, imensa e implacável, cheia de histórias como a minha. Pessoas traindo, outras sendo traídas, algumas encontrando redenção, outras buscando vingança. Mas no final, a verdade não permanece enterrada. Não quando você sabe onde cavar.